Raquel, bom dia. Bom dia, pessoal. Tô 5 minutos atrasada. Me perdoem. Eu precisei chamar o... Pega lá, Liz, lá dentro da gaveta. Seu banheiro. Precisei organizar aqui pra Liz poder sair pra escola. Mas já estamos aqui. Daniela, bom dia. Bom dia, Marinalva. Rosalina, sejam bem-vindas. Estamos mais uma vez aqui no Acordando Comigo. Acordando na companhia do Espírito Santo de Deus. Entregando toda a nossa vida, todo o nosso dia, todos os planos, todos os nossos desafios, tudo aquilo que precisa, né, ser assistido pelo Espírito Santo. Nós temos a assistência do Espírito Santo. Graças a Deus. Graças a Deus, de glória em glória, de fé em fé, nós temos sido transformadas, nós temos avançado. O Senhor tem estado conosco nos piores dias de nossas vidas e nos melhores dias da nossa vida. Os dias maus, né, chega para todos nós. Viver uma vida de fé não significa viver uma vida sem desafios. Viver uma vida de fé não significa viver uma vida, né, sem algumas situações. Bom dia, Rafaela, Giza, vai convidando aí, pessoal. Você que tá chegando aí, nós entramos um pouquinho atrasado hoje, mas foi pelo um bom motivo. Eu precisei ajudar Liz aqui hoje na saída dela aqui pra escola. Vai aí convidando, já vai aí, Fabiola já colocou aí, colocando hashtag Acordando Comigo. Sônia, seja bem-vinda. Graças a Deus, irmãos, graças a Deus porque nós acordamos, graças a Deus porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é quem está conosco. O Espírito Santo de Deus é quem está nos instruindo na palavra. O Espírito Santo de Deus é quem nos guarda, é quem vigia, né? É quem está conosco na nossa torre de vigia, na nossa torre de oração. Vai convidando mais uma pessoa aí. Coloca aí a setinha. Eu vou colocar aqui, vou deixar algumas coisas fixadas aqui. Ah, Jesus, como é bom. Aleluia. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Tem sido dias assim de muita meditação, de muita reflexão. Tem sido dias para mim assim de realmente pensar, né, me lembrar sobre as coisas de Deus, sobre a presença de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre tudo aquilo que Deus tem feito na nossa vida, tudo aquilo que Jesus realizou na cruz do Calvário por nós. Por causa de Jesus, hoje nós sabemos quem Deus é, o tipo de amor que está disponível para nós por meio da cruz do Calvário. Mas nenhuma dessas coisas, né, faz com que nós não atravessamos, né, os dias difíceis. Mas sendo no vale ou sendo no monte, Vilma, seja bem-vinda. Vilma, Alessandra, minha querida amiga, saudade de você. Gilberto, seja nos vales ou seja nos montes, o Senhor tem estado conosco, sabe? Eu tenho pensado muito, eu tenho refletido sobre a minha vida, a minha jornada, né? Consequentemente, eu também penso sobre a vida de cada um de vocês e a jornada de cada um de vocês, aquilo que vocês compartilham comigo, né? O que cada uma de vocês compartilha comigo aqui por meio do WhatsApp, e a gente vai chegando a algumas conclusões, né? Que a vida de fé,
Todos nós vivemos por fé. E se nós não vivemos por fé, né, nós estamos pecando. Porque a única vida que o Senhor nos deu é a vida de fé. Qual que é a única forma que eu peco, pastor Yula? É quando você não vive por fé. É quando a incredulidade, né, entra no seu coração. E todos esses dias nós temos verdadeiramente atravessado por muitas situações. Né? Cada uma de nós que estamos aqui, estamos diante do Senhor, né, agradecendo em todo o tempo, né, como o rei Davi, clamando, né, e buscando a face do Senhor. Ali no Salmo 51, eu gosto muito de ouvir quando o rei Davi diz: não retires de mim a tua presença, Espírito Santo de Deus. No Salmo 51, um dos salmos mais poderosos de Davi: não retires de mim, ó Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que é na presença de Deus, que é diante do Espírito Santo de Deus, que é na companhia de Deus, é mediante a palavra de Deus, a poderosa e infalível vontade de Deus e a palavra de Deus, é que nós vamos caminhando para frente, que nós vamos avançando. Mas diante dessas meditações, diante de tudo, de todas as coisas, eu sei que todos vocês, assim como eu, tem muitas coisas boas para contar de Deus, muitos milagres para contar de Deus. Muitas situações que vocês viveram em Deus, surpresas que vocês viveram em Deus, lembranças de momentos muito felizes que você tem em Deus. E também penso eu que assim como eu, você também tem situações, né, das mais difíceis das quais você foi acometido durante a sua jornada. Vanusa, minha querida, seja bem-vinda. Sônia Fonseca, seja bem-vinda. Jaqueline, não sei se a Malu já tá aí, seja bem-vinda. Eliane, sejam todas bem-vindas. Irmãos, eu sei dizer que na minha jornada de fé, coisas grandiosas de Deus aconteceram e continua a acontecer. Eu vi e vejo a mão de Deus, a mão poderosa do Senhor, né, que também pode ser chamada, que é um dos nomes do Espírito Santo, a mão poderosa de Deus que agindo na minha vida, e agindo na vida das minhas filhas, e agindo na vida das minhas irmãs, das quais eu me comprometi a orar, a buscar, né, a estar junto no dia difícil, a chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Ah, quantas coisas eu já vivi assim, junto com muitas de vocês que estão aqui, que ouvem essas lives depois. E continuarei sim a viver esses testemunhos, né, junto com vocês, celebrando pelas vitórias alcançadas, pelo crescimento espiritual que nós temos tido, que vocês têm tido, os avanços nos quais o Espírito Santo de Deus tem levado vocês, a clareza com que as coisas espirituais, elas têm se tornado uma verdade na nossa vida. Mas a gente precisa se lembrar, né, que nós estamos vivendo numa vida natural, mas também nós estamos vivendo no sobrenatural. É como eu ouvi certo homem de Deus falar, é como o trilho de um trem, do qual a gente anda por cima dele, né? O trem ele anda por cima de 2 trilhos. E assim é conosco, um trilho da vida natural e um trilho da vida sobrenatural. E eu posso aqui testemunhar para vocês que sobreveio sobre a minha vida coisas terríveis. Em vários momentos da minha vida, sobreveio sobre mim coisas terríveis. Coisas, né, que como Paulo disse lá na sua palavra, coisas que eu cheguei a pensar que eu iria perecer, que eu iria morrer, que eu não iria conseguir, né, que Deus, né, havia me abandonado, que Deus não estava me ouvindo. A sensação que eu tinha é que eu estava sozinha e que nada poderia acontecer. Mas graças a Deus que em Cristo Jesus, né, nós estamos sendo conduzidos em triunfo em todas as coisas. E todas essas coisas, elas têm
um tempo de validade, elas têm um tempo de chegar, de permanecer, mas elas também têm um tempo de passar. Eu sei que nós passamos por muitas coisas, mas todas essas coisas, né, nos trouxeram no lugar da onde nós estamos hoje. Nos fizeram ser mulheres e homens dos quais nós somos hoje. Hoje nós já não somos quem nós éramos há muito tempo. Nós já não somos quem nós éramos há muito tempo. Deus tem estado conosco. O Espírito Santo de Deus tem sido nosso auxílio. Né? A realidade da nova natureza, a realidade, né, do novo nascimento, a presença de Deus que habita em nós por meio do Espírito Santo de Deus tem nos capacitado a viver essa vida sobrenatural, sobreposta de uma vida natural. O sobrenatural tem nos fortalecido, a oração em línguas, a edificação do nosso espírito tem sido capaz de nos manter de pé no trilho do que naturalmente acontece na nossa vida. Das perdas, né, de coisas que nós naturalmente não temos controle sobre essas coisas. Mas eu quero dizer para você, não perca a fé. Em todas essas coisas, em todas as piores perdas da minha vida, em todas as piores decepções que aconteceram no meu caminho, em todas essas coisas que me sobrevieram, né, diagnósticos médicos que bateram a minha porta acerca de filho, né, situações muitas vezes desesperadoras, noites sem dormir, né, preocupações, imaturidades, porque de acordo com que você vai crescendo e você vai avançando com Deus e você vai se achegando na presença dele, você vai, né, se tornando cada vez íntima dele, você vai amadurecendo com ele. E é incrível como as preocupações, elas não vão tendo lugar mais na sua vida. E verdadeiramente a alegria do Senhor, né, ela se torna a sua força. Por isso que Paulo fala lá, alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Porque a alegria não é algo, não é uma emoção que se manifesta em determinado momento. A alegria da qual o Senhor propõe para nós é uma alegria fruto do Espírito Santo de Deus. Fruto de alguém, fruto do desenvolvimento espiritual que nós vamos conquistando em Deus por meio da meditação da palavra, por meio da intimidade com o Senhor, por meio da oração em línguas, por meio da oração em português, por meio das experiências, por meio dos testemunhos que eu e você recebemos do Senhor Jesus, por meio do socorro que nós recebemos de Deus. A palavra diz que nós olhamos para o alto. Olhe para o alto nessa manhã. Nessa manhã o Senhor diz para você. Nesta manhã o Senhor diz para você, muitas mulheres que não têm dormido à noite, muitas mães, muitas mulheres que não têm conseguido dormir à noite, têm perdido o sono, têm se preocupado com uma coisa ou com outra, têm estado ansiosas com coisas que hão de acontecer, mas o Senhor diz para você nesta manhã, não estejais ansiosos por coisa alguma. Sabe, quando essas coisas te acontecerem, olhar para os lírios do campo, olhar para os passarinhos que voam, olhe para as coisas simples de Deus, mas poderosas da sua criação. E logo você vai se lembrar do cuidado imediato de Deus, no acordar e no levantar. Sônia, você vai ver que como o Senhor cuida das aves do campo, cuida dos passarinhos, cuida das plantas, cuida das ondas do mar. Irmãos, eu não sei você, mas eu sou muito apaixonada pelo mar. Eu sou muito apaixonada pela praia, eu sou muito apaixonada pelas ondas, pelo mar, pela areia. E olhar para o mar e meditar sobre todo aquele poderio, sobre a soberania de Deus, sobre aquelas águas
que elas chegam até determinado ponto e elas voltam. Elas chegam até determinado ponto e elas voltam. E isso é uma reflexão muito grande para nós. Isso é um testemunho muito grande para nós da grandeza de Deus. Porque foi Ele que criou os céus. Foi Ele quem criou a terra. Foi Ele quem criou o mar e todos os peixes que nele há. Ele criou o vento. Ele te criou. Ele me criou. Ele é quem nos fez. A palavra diz aqui no Salmo 139. Eu quero começar aqui. Direcionada pelo Espírito Santo. Aqui no Salmo 139. Como eu amo essa palavra. Como eu amo essa certeza. Salmo 139. Eu também, Yara. Eu me encanto. Quando eu respiro, sabe? Quando eu deixo com que todas as tristezas da vida e todas as decepções que tentam sobre as nossas vidas, sabe, irmão? Esses dias, eu sei que todas nós temos sofrido ataques muito fortes nas nossas emoções. Nós temos sofrido ataques, né, diretos sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos. Eu falo nós porque eu tenho ouvido outras mulheres e eu também faço menção de mim. O mal tem tentado, né, penetrar nos meus pensamentos, na minha mente. O mal tem tentado penetrar na sua mente, tem tentado penetrar nas suas emoções, tem tentado fazer com que você acredite que você é derrotada. E esses dias eu estava um pouco assim dispersa, eu estava um pouco distraída, e esse é um grande segredo. Não se distraia. Esteja em plena oração. Mesmo que você não tenha forças para orar com a sua boca, mas mantenha o seu pensamento firme no Senhor e nas coisas de Deus. Sabe, quando essas insistências malignas tentarem sobre a sua mente, tentarem sobre as suas emoções, tentarem te fazer duvidar do seu chamado, tentarem te fazer duvidar de quem você verdadeiramente é, tentarem te fazer duvidar de que você é uma filha amada, de que você aceitou Jesus, que Ele te salvou, você foi salva, imediatamente houve salvação e cura para a sua vida, porque a cruz te garante isso. A cruz não te garante um diagnóstico, irmãos, negativo. A cruz do Calvário não te garante um diagnóstico de câncer, um diagnóstico de depressão. Todas essas coisas são enganos dessa vida natural, são mentiras dessa vida natural. E se você está aqui nessa live, nesta manhã, e se você está comigo, se você tem estado comigo nessas terças e nessas quintas, do Acordando Comigo, Acordando com o Espírito Santo, eu sei que Deus tem algo a fazer maior na sua vida. Deus está com você, subindo você, fazendo com que você o conheça verdadeiramente de perto, e que você tenha experiências verdadeiras com o poder dele. Ele ressuscitou, irmãos. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele ainda vive, ele reina. E seja qual for a situação que você esteja enfrentando, Ele é poderoso para transformar, Ele é poderoso para mudar, Ele é poderoso para pôr fim, Ele é poderoso para restaurar, Ele é poderoso para trazer de volta, Ele é poderoso para curar. Sabe? E as investidas do mal têm sido diretamente na nossa mente, nos nossos pensamentos, na nossa identidade. Querendo trazer desânimo, querendo trazer frustração, nos fazendo muitas vezes até chorar. Daiane, minha querida, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Mas eu quero te dizer algo. Se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Porque muito antes que você fosse, muito antes que seu filho fosse, muito antes que a Ana Luísa, que a Clarice, que a Alice fosse dentro de mim, na minha barriga, muito antes que elas fossem dentro de mim, o Senhor já havia sonhado com elas.
Todos os dias delas, todos os seus dias já havia sido escrito no livro. E aqui nessa palavra, aqui no Salmo 139, diz: a partir do versículo 13, vai recebendo aí essa palavra profética na sua vida. Sabe? Deus fez coisas grandes no seu passado. Eu sei que coisas grandiosas você viu Deus fazer no seu passado. Mas hoje Jesus me trouxe aqui nessa manhã para te garantir e para te dizer e para me dizer que o que Ele tem para você a partir de agora é muito maior, é muito melhor e é muito mais grandioso e tem um poder de glória ainda maior do que o que ainda te aconteceu agora. Os testemunhos que estão guardados para que eu e você conte das promessas de Deus que foram ditas a seu respeito e ao meu respeito são muito maiores e muito melhores. E diz assim a palavra de Deus aqui no Salmo 139, na versão NVT, nova versão transformadora, versículo 13. Tu formaste o meu interior. Comece a pensar nisso. A presença do Espírito Santo de Deus está aqui. Tu formaste o meu interior. E me teceste no ventre de minha mãe. Aleluia! Eu te agradeço, Senhor, por me teres feito de modo tão extraordinário. Thaís, você já pensou o modo extraordinário como você foi feita? E como os seus foram feitos dentro de você. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Versículo 15. Tu me observaras quando eu estava sendo formada em segredo, mas o Espírito Santo de Deus estava ali. O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que hoje habita dentro de você e de mim, estava ali. Enquanto Deus te formava, te tecia no ventre da sua mãe, antes mesmo que você fosse ali, o Senhor havia sonhado com cada um dos fios do seu cabelo e Ele sabia quantos fios do seu cabelo haveria de estar sobre a sua cabeça. E o salmista continua dizendo: tu me observaras quando eu estava sendo formada em segredo. Versículo 14. Enquanto eu era tecido na escuridão, tu me viste. Aleluia, Jesus! Quando eu ainda estava no ventre, cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Aleluia! Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito. Vocês estão entendendo isso? O Senhor tem pensamentos de bom a seu respeito. O Senhor tem pensamentos de bem a seu respeito. E a respeito dos seus. Não pensamentos de mal, não pensamento de doença, não pensamento de fracasso, não pensamento de dor, não pensamento de derrota, não pensamento de divórcio, não pensamento de solidão. Ainda que você possa estar momentaneamente vivendo um destes momentos, mas estes não são os pensamentos que Deus tem para você e nem para os seus. Os pensamentos que Deus tem para mim, os pensamentos que Deus tem para você, são pensamentos de bem, são pensamentos de bondade, para lhe dar o melhor fim, para lhe dar o fim que você deseja. Cada dia da minha vida está registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando eu ainda nem o deles existia. Como são preciosos, Senhor Jesus. Senhor Deus, os teus pensamentos a meu respeito e a respeito dos meus. Aleluia. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São muito numerosos, mais numerosos do que os grãos
de areia. E quando acordo, tu estás comigo. Agora de manhã, no acordando comigo, Ele está comigo, Ele está com você. O Senhor está presente. O Senhor está presente. E quando eu acordo, você está comigo. Ó Deus, quem dera destruíste os perversos. Afaste-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra mim. Teus inimigos usam o teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que te odeiam? Aleluia. Mas eu quero voltar aqui nesse versículo 17 do capítulo do Salmo 139. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. E quando eu meditava, irmãos, sobre todas essas coisas, irmãos, foram dias, houve dias dificílimos, aonde os ataques do mal sobre a minha mente foram terríveis. Eu estive em um determinado lugar, aqui em Goiânia, e estar naquele lugar verdadeiramente não me fez bem, irmãos. Foi incrível. Eu sei que a presença de Deus que estava ali mudou muita coisa que aconteceu ali. A presença de Deus foi real ali. E quando eu estava prestes a me retirar daquele lugar, veio uma pessoa em mim e me disse determinada coisa. E ela me disse, uma pessoa que eu não conhecia, uma mocinha, bem jovenzinha. Ela me disse, ela segurou na minha mão e eu estava sentada assim, logo na saída, e ela me disse que você continue sendo essa luz aonde quer que você vá. Porque eu não sei, eu vi algo muito grande, muito tremendo, muito iluminado na sua vida. Quando você entrou aqui, o ambiente mudou. E eu louvo a Deus, Senhor, porque isso não vem de mim, isso é dom de Deus, isso é a graça de Deus que age em mim. Mas eu confesso a vocês que eu saí daquele lugar, sabe? E eu vim para casa e eu passei a noite. No outro dia, eu ainda continuava sendo bombardeada pelo aquele pensamento de que eu não era nada, de que eu não era ninguém. E de que, será mesmo que você tem um chamado? Será mesmo que o Senhor te chamou? Será mesmo que Deus tem todas aquelas coisas que Ele disse para você, que você seria e que você iria? Irmãos, e por questões de minutos, aquelas coisas começaram a entrar na minha cabeça e eu comecei a pensar, Senhor, é verdade. Por 13 anos, né? Por tantos anos o Senhor me levou em tantos lugares, em tantas coisas, o Senhor fez coisas grandiosas através da minha vida. O Senhor me usou de uma forma tão genuína, né? Quando eu nem te conhecia direito. Quando eu só me apeguei e eu entrelaçada no Senhor, né? Amalgamada ao Senhor pela fé, pelo amor, né? Grandes coisas o Senhor fez na minha vida, mas parece que agora a minha vida está parada. Parece que as coisas não acontecem. O que está acontecendo? E eu me vi, irmãos, chorando dentro do carro. E eu me vi assim, chorando dentro do carro. Porque como eu disse aqui, não é porque você vive por fé. Não é porque você ora em línguas. Não é porque você conhece a palavra de Deus. Não é porque você anda assim com o Espírito Santo que não haverá dias que o mal tentará sobrevir sobre você e sobre a sua mente. Não haverá dias em que você tentará, em que você... A única coisa que você vai querer fazer é deitar numa cama e se prostrar. Mas é nesses dias, eu quero testemunhar para vocês, que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nesses dias que você começa a ver o poderio de Deus. E na mesma hora eu comecei a repreender e comecei a declarar a presença de Deus e o amor dele. Comecei a adorar o Senhor. E comecei a relembrar-me dos feitos dele na minha vida. Imediatamente aquele mal saiu da minha vida. E a clareza de Deus veio sobre mim. E eu comecei a me lembrar das palavras da minha mãe.
Ah, irmãos, o Senhor, Ele é extraordinariamente bom. Irmãos, e o tempo da espera, né? E tanto eu como o apóstolo Heber, nós temos passado um tempo onde nós não temos promovido absolutamente nada. Que a verdade que nós carregamos, ela que será capaz de nos promover, se assim o Senhor quiser. Porque se assim o Senhor não quiser, está tudo bem. Está tudo bem mesmo. Mas o tempo da espera é um tempo, né? É como, né, a semente que é lançada debaixo da terra, né? Que ali o agricultor vem, diz a palavra, e joga, né, a terra por cima. E é mesmo acordada ou estando dormindo, aquela semente está crescendo. Mas na maioria das vezes a gente não está vendo aquela semente crescer. Não existe sinal nenhum aparente de que aquela semente está crescendo. Irmãos, e aquela rejeição, e aquele momento, sabe, que acometeu sobre mim naquele lugar, sabe, começou a dar lugar às coisas de Deus, e Deus começou a falar comigo, e Ele começou a me lembrar. E eu escutei nitidamente quando o Senhor, quando a minha mãe me disse, Iula, eu lembro quando o Senhor começou a falar de mim sobre você, minha filha. Você ainda era muito pequena e eu tinha muito medo daquelas coisas que o Senhor estava falando a seu respeito para mim. E eu me ajoelhava e eu orava perto de você. E eu te levava de um lado para o outro. Eu te levava em lugares. Porque eu não entendia o que era aquilo que acontecia com você. Né? E hoje, pela graça e infinita bondade de Deus, né? E pelo conhecimento da palavra, eu louvo a Deus pelo rema na minha vida, pelos aqueles 2 anos que eu me sentei nas cadeiras do sobrenatural. E eu quero dizer para você, se você não sentou nas cadeiras do sobrenatural, sente nas cadeiras do sobrenatural. Porque você nunca mais será a mesma pessoa. Eu nunca fui uma mulher natural, irmãos, eu sempre fui sobrenatural. Mas eu sempre fui uma aprendiz, seja sempre uma aprendiz. Você nunca saberá tudo. Ainda que você tenha o Espírito Santo como mestre da sua nova natureza, ainda que o Espírito Santo seja o profeta maior que habita em você. Mas como é bom você receber, sabe, da unção que está na vida dos irmãos, da unção que é liberada do corpo de Cristo. E o rema trouxe muitas coisas para a minha vida, muito entendimento. Trouxe muitas questões relacionadas à minha infância, a coisas que eu vivi na minha adolescência. Coisas que os meus pais não entendiam, porque eles não eram cristãos, né? Eles eram cristãos, mas não evangélicos. Mas eles não tinham muito conhecimento das coisas espirituais, das manifestações do Espírito. E muitas dessas coisas, né, me foram reveladas, ensinadas, reveladas mesmo, pela palavra revelada, que é trazida ali naquele curso do Rema, que não é um curso somente teológico, que não é um curso da letra, não se iluda. É um curso onde o Espírito Santo de Deus é um tempo que você se assenta ali para Deus te ensinar, para Deus te instruir, para Deus trazer para você respaldo sobre coisas da sua vida das quais você não entendia. E então essa semana, voltando a esse testemunho, o Senhor começou a trazer, né, a falar. Mas sabe, irmãos, que tem sido um tempo onde, verdadeiramente, como diz a palavra lá, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo que é Jesus. E é um tempo verdadeiramente de nós não nos lembrarmos mais, nem do bom e nem do ruim que aconteceu na nossa vida. Sabe, para que o novo de Deus chegue de uma forma, sabe, de uma forma... como que eu vou te dizer? Presente e eterna na nossa vida.
E aí o Senhor começou a falar comigo, falou comigo aqui no Salmo 139. Irmãos, como eu li a palavra nesses dias. E como é bom ter a palavra de Deus como bússola, né? Como instrumento de conhecimento, de instrução. Por isso o povo, a palavra diz que por isso o meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que muito de nós, há muito entre nós que perece por falta de conhecimento. Por pegar Jesus e colocar Jesus dentro de uma caixa preta e falar, não, é só assim, 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 é assim que ele age, irmãos. Deus não age somente de uma forma. Deus não age, Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele não vai agir somente de uma forma só. Aprenda a descansar no Senhor, entre no descanso de Deus pela fé e deixe Deus te surpreender. Na multiforme sabedoria dele, nas milhares de maneiras que ele tem de fazer as coisas. E você começará a ver o poder de Deus de uma forma diferente e poderosa na sua vida. Em nome de Jesus. E o Senhor falou comigo também, aqui no livro de Jeremias. Vou achar aqui, depois nós vamos falar aqui. Jeremias 29:11. Essa palavra tão conhecida. Mas que essa palavra venha hoje para você com peso de revelação, de rema. Para a sua vida, para o seu dia, para a sua verdade. O Senhor sonhou com você. Está tudo sob controle, nada fugiu do controle do Pai. E não é porque você está passando os piores dias, e não é porque te sobreveio coisas difíceis, e não é porque você perdeu alguém muito querido na sua vida, e não é porque você está correndo atrás de uma coisa e de outra, que o Senhor te esqueceu. Pelo contrário. Você está sob a assistência do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus está sobre você, está em você e sobre você para algo específico. Jeremias 29:11. Ô palavra gloriosa desse profeta, desse homem tão sensível, desse homem tão tremendo. Vilma, você contará o seu milagre. Você contará, Vilma. Porque o Senhor não dá brinquedo estragado para ninguém, viu? O Senhor não dá filho estragado para ninguém. Eu lembro quando eu orava pela vida da Liz. Hoje ela tem 17 anos, mas ela foi acometida, muitos de vocês sabem, de uma depressão fortíssima, né? De uma confusão mental, que eu cheguei a pensar, né? E os médicos também chegaram a pensar, e muitos, né, psicopedagogos chegaram a pensar que Liz, né, era autista, que Liz tinha algum tipo de problema, que Liz tinha algum tipo de dificuldade. E com certeza eles têm, sim, porque todos nós temos algum tipo de dificuldade. Mas isso não nos faz doentes, enfermos. São tempos na nossa vida, né, em que nós precisamos crer e colocar, sim, pôr as mãos sobre a mente dos nossos filhos, sobre o corpo físico. Se você tem filhos adolescentes e talvez não tenha esse acesso a eles, faça-os quando dorme. Eu ia pro quarto da Alice quando ela dormia, e eu estendia minha mão sobre ela, e eu declarava sobre ela as promessas de Deus. Eu declarava a palavra de Deus, eu declarava o Cristo que cura sobre a vida dela. Irmãos, e foram centenas e centenas de testes, e 3 a 4 anos de uma busca, e eu ali. Porque a minha fé é diferente. Tem gente que não leva os filhos aos médicos porque creem que os filhos são curados. E amém. Amém por isso? Tem pessoas que não vão ao médico porque creem que são curados. Mas eu sou o contrário. Eu vou ao médico porque eu sei que eu não vou ter nada quando eu vou lá. Eu faço baterias de exame porque eu sei que eu não terei nada nos meus exames. E tem sido assim. Então, a cada um foi dada uma medida de fé. A cada um foi dada uma medida de fé. E essa medida, ela será capaz
de manifestar o sobrenatural que você precisa na área da sua vida. E diz assim, Jeremias 29:11. Porque eu sei, só o Senhor sabe. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Por que vocês estão assim, acomedidos de tantas preocupações, ansiedades e pensamentos que não são de mim, e pensamentos que são do mal? Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Porque eu tenho um futuro grandioso e glorioso para você. E eu não estou aqui lendo a palavra. Eu estou aqui declarando e profetizando para você. Diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração eu os ouvirei. Aleluia. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu os reunirei de todas as nações para as quais os enviei e os trarei de volta para casa, para a sua terra. Olha que promessa gloriosa. Essa promessa foi para o povo exilado. Mas essa promessa também é para nós, o povo de Deus. Essa promessa era para o povo que estava ali exilado. Mas graças a Deus, porque por causa de Jesus Cristo, do novo nascimento, aleluia, essa promessa também é para nós. Essa promessa também é para você. Porque eu sei os planos que tenho para vocês. Planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração eu os ouvirei. O Espírito Santo está aí. O Espírito Santo está presente. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aí. Paracletos, o ajudador, o auxiliador, a assistência. Aquele que ouve o clamor. Aquele que está pronto a te ajudar e a ouvir a sua oração. Aquele que está pronto a manifestar Jesus, o Cristo. Aquele que cura. Seja na sua vida, seja na vida do seu filho, seja, aleluia, no familiar. Jesus Cristo, aquele que cura. Jesus Cristo, aquele que cria o impossível. Se você crê, verás o impossível de Deus. Aleluia. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim, em oração eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o seu coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio e os restaurarei. Eu o reunirei de todas as nações para os quais eu enviarei e os trarei de volta para a sua terra. Que palavra poderosa para esse dia chamado terça-feira, dia 18 de junho. Um dia de mudanças verdadeiras na sua vida. Um dia de promessas manifestas na sua vida. Um dia de um ânimo novo na sua vida. Um dia de fortalecimento para que você resista aos recados do diabo, do mal sobre a sua vida. Irmão, é algo tão maravilhoso, é algo tão tremendo. Que naquele mesmo dia, aonde o mal tentou, o nome diabo significa aquele que tenta penetrar. Aquele que insistentemente tenta penetrar. E normalmente ele tenta penetrar nas mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas. Diabo significa aquele que tenta penetrar insistentemente. Então resista ao diabo nesse dia chamado hoje, terça-feira, e ele fugirá de vós.
Tenha um dia de primícias com o Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não importa o tempo, não importa o modo. Nós falamos isso aqui na outra live. Ele é aquele que muda o tempo, ele é aquele que muda as estações, ele é aquele que estabelece reis e que retira reis. E para terminar, eu quero trazer para vocês, eu quero aqui juntamente com vocês, porque Deus falou muito comigo e eu ria sozinha. Eu li umas 3 vezes o livro de Daniel ontem. E como a palavra foi rema, e como eu tive a percepção do que o Espírito Santo de Deus estava tentando falar aqui. Daniel, esse jovem rapaz, né, levado, sendo ele dos nobres, aqui diz a palavra aqui no capítulo 1 do livro de Daniel, o chefe de seus oficiais trouxeram ao palácio alguns dos jovens israelitas, da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso, capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. E aqui, nesse tempo, o rei era Nabucodonosor. Preste atenção. Nesse tempo, onde Daniel chegou, o rei era Nabucodonosor. Mais um pouquinho aqui, você vai ver que Daniel mudaram o nome de Daniel. Tentaram imprimir sobre Daniel o ensinamento da Babilônia, a língua da Babilônia. Mudaram o nome de Daniel e seus amigos para nomes babilônicos. Estipularam um tipo de alimento do qual Daniel e seus amigos teriam que comer. Mas no versículo 8 diz: Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. No versículo 21 do capítulo 1 de Daniel, no reinado de Nabucodonosor, nós vamos ler aqui que você vai entender. Fica aí, não sai daí que você vai entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar. Ele que muda o tempo, ele muda as estações, ele estabelece reis e ele destrona os reis. Mas a promessa que estava sobre a vida de Daniel, a marca de Deus que estava sobre Daniel, a decisão de fé que estava sobre Daniel. Sabe? A permanência de Daniel em crer no Deus de Israel não mudava. Situações aconteciam, pessoas se levantavam contra Daniel. Chegou o tempo onde Nabucodonosor, o rei, sonhou. E ali foram chamados todos os homens, né, todo tipo de eruditos, de feiticeiros, de pessoas que decifravam sonhos ali. Mas diz aqui no versículo 21, antes do sonho de Nabucodonosor, Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Quer dizer, houve vários reis que passaram. Aconteceram várias coisas na jornada de fé de Daniel. Reis mudaram, estações mudaram, anos se passaram, mas Daniel não saía da posição. A Bíblia diz aqui, e eu vou resumir aqui, depois você vai ler o livro de Daniel de tarefa de casa, para que você entenda. Nada do que acontecia, nenhuma das ameaças, quando Daniel foi ameaçado porque não sabia decifrar o sono do rei. Daniel, com muita sabedoria, cheio de fé, creio eu, e de confiança em Deus, chegou até o rei e pediu mais um dia o rei.
Depois, aqui no versículo 3, a palavra diz que Daniel foi jogado. Houve um decreto, começaram uma perseguição. Começaram uma outra perseguição. Descobriram Daniel de uma outra forma. Enxergaram Daniel de uma outra forma. Fizeram com que o rei decretasse, fizesse um decreto para que Daniel e seus amigos fossem prejudicados. E ali o rei jogou Daniel na fornalha ardente. E a Bíblia diz que ele passou a noite naquela fornalha. Mas o terceiro homem estava com ele. Todas essas ameaças das quais Daniel sofreu, todas as mudanças de reis, todas as coisas que aconteceram durante a jornada de fé de Daniel, sejam estações, sejam modos, sejam meios, sejam reis, não foram capazes de abalar a fé de Daniel. E aqui eu não estou dizendo a vocês que Daniel não sofreu, que Daniel muitas vezes não correu para a presença de Deus e orou, porque a gente sabe que ele correu para a presença de Deus e orou e pediu com que seus amigos orassem para que ele não perecesse. Mas a Bíblia mostra, e a Bíblia diz, o livro de Daniel, do profeta Daniel, diz que hora alguma Daniel deixou de pensar que ele oraria 3 vezes no dia. Houve decretos que proibiram a oração de qualquer que seja pessoa a outros deuses. Mas Daniel continuava a se ajoelhar no seu quarto e a orar ao Deus do céu, ao único e eterno Deus, 3 vezes por dia. E ainda sendo assistido pelos soldados. Porque a confiança de Daniel. Porque a vida de Daniel. Porque os dias de Daniel. Porque o que o salmista disse no Salmo 139 se movia na vida de Daniel. E se move na minha vida e se move na sua vida. Antes que Daniel fosse no ventre da mãe dele, Deus havia visto Daniel ainda informe. Deus havia visto Daniel ainda informe dentro da barriga da mãe dele. E todos os dias de Daniel haviam escritos naquele livro. Não importava se as estações mudassem. Não importava se os reis mudassem. Porque os reis mudaram muito aqui. E você vai ver que Nabucodonosor, depois veio Ciro, depois veio Beltazar, depois veio Nedário, ou não está aqui na sequência direta, mas os reis mudaram. Mas a presença de Deus na vida de Daniel só crescia. A fé que Daniel tinha, a experiência de oração, os livramentos que Daniel teve, tanto na fornalha acesa 7 vezes, como na cova dos leões, no capítulo 6, fizeram com que Daniel não somente crescesse espiritualmente, não somente se tornasse cada vez mais íntimo e cada vez mais cheio de fé, sabendo quem ele era em Cristo Jesus. Mas a Bíblia disse que por causa da fé, por causa do comportamento, por causa da permanência, por causa do posicionamento, por causa da confiança de que Deus faria algo por ele, que jamais o abandonaria. E que os pensamentos que Deus tinha a respeito dele eram pensamentos de bem e não de mal, Daniel prevaleceu. E muitos ali, até mesmo o rei, reconheceu ao Deus de Daniel. Então não se preocupe com o que tem acontecido na sua vida. Não se preocupe se as coisas têm mudado e o que parece é que elas estão mudando e que para você a coisa vai ficar pior. Para você a coisa só vai melhorar.
Eu quero te dizer que para mim e para você as coisas só melhoram. Irmãos, não pense você que eu não passo lutas e perseguições. E disse-me-disse, conversa daqui, opinião de lá. Mas as coisas para mim só têm melhorado. As coisas para você só vão melhorar. Cada vez mais que você se entregar na presença de Deus. E cada vez mais que você, cheia de fé, crê no Senhor Jesus. Eu não sei se você vai levantar os seus braços aí onde você está. Eu não sei qual é o tipo de necessidade que você tem para hoje. Que você precisa que o Senhor te traga socorro. Que o Senhor entre nesta causa em seu favor e que o Senhor fale por você. Que o Senhor assine papéis a seu respeito, que o Senhor mude diagnóstico. Ele é advogado dos advogados, ele é juiz dos juízes, mas ele também é o médico dos médicos. Ele é aquele que cura. Jesus é aquele que cura. Jesus é aquele que cura, e se você crê, verás a glória de Deus. Se você crê, esse mioma vai desaparecer. Se você crê, esse diagnóstico mental vai desaparecer. Se você crê no poder de Deus, se você crê em Jesus, os mortos vão ressuscitar. Se você crê, você pode estar em cima de uma cama, desenganado pelos médicos. E aqui eu estou falando com pessoas das quais outras pessoas vão levar essas mensagens em hospitais. Eu sei que essa mensagem vai chegar até alguém que está dentro de um hospital. Alguém vai levar o celular para essa pessoa ouvir esta palavra profética liberada. E essa pessoa, ela vai ouvir esta palavra, a palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, daquele que é capaz de curar, daquele que é capaz de fazer infinitamente mais. Irmãos, eu não sei você, mas eu volto a dizer aqui. As coisas podem piorar para todo mundo, mas para você elas só vão melhorar, porque para mim elas só têm melhorado. Reis têm mudado, situações têm se estabelecido, Deus tem arrancado uns para lá, Deus tem tirado outros para cá, outros têm sido conectados conosco. Deus tem trago novas pessoas, pessoas compromissadas, pessoas amorosas, pessoas simples, e as coisas só têm melhorado. Ainda que o inimigo, como eu disse aqui desde o começo dessa live, diabo significa aquele que insistentemente tenta penetrar. E ele vai tentar penetrar por diversas vezes, de diversos modos. Mas a palavra diz para você que resistir ao diabo e ele vai fugir. Resiste ao diabo e ele foge. Se por um caminho ele vem por 7, ele vai ter que sair. Mas que da sua boca só saia palavras de fé. Só saia palavras de ânimo. Que da sua boca só saia a palavra de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que você comece a declarar na autoridade de mãe. Que você comece a declarar na autoridade que Deus te deu sobre situações que precisam ter fim na sua vida. Se é de provisão financeira que você precisa, se é provisão financeira que você precisa, não se engane, não se barganha com Deus. Você não dá oferta, você não dizima, porque você barganha com Deus. Deus já te deu tudo na cruz do Calvário. A cruz do Calvário te garante tudo. A cruz do Calvário te garante que ele se fez pobre para que você fosse rico. Você oferta e você dizima porque você tem um coração grato. Porque você é grato por todas as coisas que você tem recebido do Senhor. Por todas as coisas que Deus tem feito na sua vida até aqui. Mas eu digo a você,
Tenha plena convicção. Eu vou terminar essa live, que hoje eu comecei essa live 7h05. Então nós vamos terminar, né, Nilza? 8h05. Tenha plena convicção do que eu estou aqui, em nome do Senhor Jesus, a te dizer. As coisas para você só vão melhorar. Os dias maus chegam para todos. As más notícias vêm. Mas a alegria do Senhor é a sua força. E tudo passa, irmãos. Tudo passa. As piores coisas de Deus passam. As piores coisas de Deus, que eu digo assim, né? Junto com Deus, elas passam. As piores coisas com Deus, elas passam. Você cresce, eu cresço, nós amadurecemos. E nós avançamos. Que hoje que fique para você de tarefa de casa o livro de Daniel. E que você medite. Quantas estações mudaram na vida daquele homem, daquele servo, daquele jovem rapaz? Quantos reis foram estabelecidos e foram destronados, mas Daniel permaneceu? Quantas coisas preparadas contra a vida de Daniel foram tentadas, mas em todas essas coisas, o Senhor, foi com ele. E ele saiu ileso. Nesse dia chamado terça-feira, dia 18 de junho, eu digo a você, em todas essas coisas, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque já não estamos mais aqui, mas estamos assentados com Ele nos lugares altos, à direita do Pai. Estamos assentados com Ele nos lugares altos, ainda que esse corpo natural esteja aqui. Mas nós estamos assentados com eles nos lugares altos. Aleluia. Aleluia, irmãos. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos muito alegres. Glória a Deus por todas as vitórias, por todas as coisas, por tudo que Deus tem realizado na sua vida, na sua família. Eu agradeço a Deus, porque eu sei que o Senhor entrou com providência, com provisão. A resposta de Deus para você hoje. E assim como foi com Daniel, se você está na fornalha acesa 7 vezes mais, não se preocupe. Porque o 4º homem está com você na fornalha. Desculpa, eu falei o 3º homem. Mas é o 4º homem que está com você na fornalha. E não há o que temer. Não há o que temer. Você não perecerá. Aquele que crê jamais será envergonhado. Saia dessa live hoje revigorada. Saia dessa live hoje cheia da presença e da palavra de Deus. O Senhor colocou um propósito muito tremendo no meu coração para que a gente comece o mês de junho. Eu não vou contar, ainda vai ser surpresa. Vou deixar para contar para vocês mais para o final do mês. Mas estejam orando pela minha vida, estejam orando por esse propósito de 5 dias que nós faremos. Um propósito totalmente direcionado pelo Espírito Santo. Será o Acordando Comigo especial. E eu sei que grandes coisas o Senhor já fez. Porque Ele já foi lá e Ele conhece o futuro. Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua família. Deus abençoe seu dia, sua semana. Quinta-feira nós estamos aqui de volta das 7 às 8 da manhã, no Acordando Comigo. Vou deixar aqui meu WhatsApp. Muita gente pede meu WhatsApp. Vou deixar aqui fixado. Você que precisa falar comigo, tá aí meu WhatsApp fixado. Pode falar, eu estou aqui à disposição. Glória a Deus. E você não me incomoda como pensam alguns.
Sempre quando eu falo, eu estou tranquila, eu estou aguardando. Aleluia. Deus abençoe vocês, irmãos. Deus abençoe. E diante de tantas coisas, eu pude experimentar a mão preciosa do Senhor. A mão preciosa do Senhor. Eu disse a vocês que eu escrevi alguns devocionais nos grupos, mas nem sempre para mim é fácil escrever. Dani, um beijo, querida. Estamos juntas. Silvana, estamos juntas, querida. Raquelzinha, um beijo para você, Silvana. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Até quinta-feira. Quinta-feira Ele estará presente aqui. E nós também estaremos presentes aqui para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Não desista. Deus tem um futuro grandioso e glorioso para você. O que está por vir é maior e é melhor do que as coisas passadas. Thaís, um beijo, Yara. O que está por vir é muito melhor e muito maior. Não é fácil esperar, irmãos. Não é fácil mesmo. Mas sabe que tem sido um tempo onde eu tenho estado muito alegre. Onde eu tenho estado muito alegre. É uma alegria assim sem fim. Os dias muitas vezes são desafiadores. Mas nós temos estado muito alegres. Tanto eu quanto o Heber, quanto a nossa casa. Em plena convicção de que nós estamos, entrelaçados com Ele. Entrelaçados. E Ele conhece todos os nossos dias. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe, Rosane. Deus abençoe você. E vai convidando aí outras mulheres para estar na quinta-feira. Pega o banner, acordando comigo. E convida outras mulheres para estar aqui. Não só mulheres, mas também homens também. Que assistem essas lives daqui depois. Em nome de Jesus. Fique com Deus.